A segunda etapa da construção do molde base de blusa é fazer a validação do molde, ou seja, conferir se ele está 100%. Porém, essa é uma etapa que dificilmente você terá acesso gratuitamente, porque ela é só revelada em cursos pagos. Mas no vídeo de hoje eu vou te mostrar o passo a passo de como identificar defeitos da base de blusa e como corrigir esses defeitos para que então você chegue a uma base perfeita. Bora lá? Muito bem, sejam todos muito bem-vindos à segunda aula do curso de modelagem gratuita aqui do canal. Mas primeiro eu quero agradecer a todos os inscritos aqui do canal, meu muito obrigada. Eu espero de coração conseguir ajudar vocês a se desenvolverem na modelagem, tá? Na aula de hoje eu vou mostrar como fazer a correção da base de blusa. Já sei que vai ter gente perguntando, mas a forma como você ensinou a fazer a base já não deveria ser perfeita? Nem sempre, tá? Para algumas pessoas a base ela vai ficar perfeita já de primeira, mas para outras não. Para outras pessoas talvez seja necessário fazer mais algumas correções. E por que isso acontece? Porque a gente está fazendo modelagem sob medida, tá? Lembram da descida de ombro que eu fiz lá, que é de 3,5 e a correção da cava frente e cava costas? Então, esses são valores médios de ajuste, tá? Depois que você fez o molde base, você vai precisar ainda verificar como ela ficou no seu corpo. E é na prova dessa base que você vai verificar a necessidade ou não de fazer correções e aí sim chegar à base perfeita. E muitas vezes quando a peça ainda dá defeito é por conta disso, justamente porque você fez todo o passo a passo certinho do molde base, mas não fez a prova dessa base, não verificou se ela ficou 100% correta no corpo. E toda base ela precisa passar por esse processo de correção, tá? De validação do molde. Eu vou te dar um exemplo. Na regra de descida aqui do ombro, na minha base eu uso 3,5. Mas se o ombro ele for mais baixo, se ele for 4, 4,5, vai sobrar tecido aqui. E aí é nessa hora que você vai ter que fazer a correção então do ombro. Mas quando é que você consegue ver isso? Só quando você prova o molde. É só ali que você identifica o defeito, tá? Um outro exemplo é duas mulheres com a mesma circunferência de busto. Uma delas possui mais volume de seio e costas mais estreitas e a outra ela possui menos volume de seio e costas mais largas. Para essa que tem volume de seio maior, provavelmente você vai ter que fazer uma correção aqui na cava, porque o volume dela, aqui na parte do ápice, o volume vai vir mais para frente, mas aqui a cava vai continuar a mesma, então provavelmente aqui você vai ter que fazer uma correçãozinha. Mas como é que você vai fazer essa correção? Só com a prova do molde base. E quando você faz essa prova, então sim, aí você vai conseguir chegar ao seu molde perfeito. Mas aí você me pergunta, mas isso acontece só com o método que eu ensinei? Não, isso acontece com todos os outros métodos também. Porque fazer a base para uma maneca é uma coisa. Tudo aqui é durinho, tá no lugar, mas essa não é a realidade. Quando a gente trabalha com costura sob medida, são corpos reais, são corpos diferentes um do outro. Às vezes até com as mesmas medidas, são corpos diferentes. E por isso que a etapa da correção ela é importante. É nessa etapa que você vai deixar a sua base 100% redondinha, tá? Bom, então agora eu vou mostrar como ficou a base que eu fiz para a maneca e depois eu vou mostrar também uma outra base que eu fiz com vários defeitos para você entender como fazer as correções, tá? Então aqui, nesse molde da maneca, lembra que aqui nessa parte aqui da cava e do entrecavas, eu não utilizei as medidas da maneca, eu utilizei uma regrinha que se faz quando você não tem essa medida aqui do entrecavas, né? Então nessa regrinha eu entrei 1,5 cm aqui na linha do entrecavas na frente e entrei 1 cm na linha do entrecavas nas costas. Porém, essa maneca ela tem essa parte aqui do entrecavas mais estreito, então acabou que essa parte aqui da cava ela ficou grande aqui, tá vendo, ó? A linha da cava da maneca é aqui e o tecido veio aqui pra dentro. Então eu vou ter que agora ajustar, vou ter que arrumar isso aqui. E para isso então eu vou marcar com alfinetes, marcar bem certinho onde é que é a linha do entrecavas.
Então eu vou colocar os alfinetes, marcando bem certinho o contorno. O contorno aqui da cava, ele é bem aqui nessa divisão do encontro do braço com o corpo, tá? Então ele fica bem aqui assim, ó, bem nessa divisão, ó, onde se tem a articulação do braço, né? Então é bem aqui que passa a cava, tá? Então você vai marcar ela com alfinetes. E vai verificar se tem mais alguma correção para fazer. Aqui na frente, não deu mais nenhum papo, não deu sobra aqui, ele tá certinho, tá retinho. Essa aqui é uma base justa, tá? Então ela vai ter que ficar assim justinha mesmo no corpo. A partir dessa base justa, então, é feito peças mais justas, peças mais amplas, com mais folga, mas é sempre a partir dessa base mais justa, tá? Tem gente que faz bases com folga já de vestibilidade. Eu não faço, eu parto sempre dessa base bem justinha. Agora eu vou virar ele aqui atrás e você pode verificar aqui, ó, vou passar o dedo aqui, que aqui ficou uma leve sobra, tá vendo? Nas costas, ó, ficou uma folguinha. Então você vai precisar verificar se essa folga é realmente aqui na cava ou se tem alguma coisa aqui na parte do ombro, talvez a direção aqui da linha do ombro não esteja correta, não esteja em linha reta, tá? Então você vai ter que verificar se é aqui ou aqui. No caso, esse aqui é da própria cava, então aqui eu vou ter que fazer um ajustezinho para corrigir isso aqui também. Então eu vou fazer uma pequena pence. Essa pence ela fica mais ou menos na altura realmente do entrecavas, tá? Faz a pence até onde você conseguir marcar com o alfinete. Dessa forma, ó. Então agora ele tá ajustadinho. E o próximo passo, depois que você verificou todos os ajustes que precisam ser feitos, é tirar essa base da maneca, abrir as costuras e aí você vai fazer o processo de molagem. Você vai tirar, vai passar do tecido pro papel, aí você vai planificar. Mas antes disso eu vou te mostrar a outra base que tem correções para fazer. Eu também quero te mostrar como ficou a base que eu fiz na meia escala. Bom, então aqui eu tenho o molde que eu fiz em meia escala. Então, para quem quer treinar modelagem, para quem não tem condições de ter as réguas, que não pode fazer as bases em tecido tamanho real, a ideia é fazer ele em meia escala, porque o meia escala você pode fazer com régua comum, os traços arredondados de cava, decote, você faz à mão livre mesmo. Por exemplo, eu dificilmente uso uma régua, eu desenvolvi a parte de traçado praticamente fazendo sempre manual. Dificilmente eu coloco uma régua francesa para fazer essas curvas. Claro, isso tudo é prática, mas você consegue fazer isso também, né? Mesmo que assim, as primeiras vezes não vai sair perfeito, mas dá pra fazer, tá? Então esse aqui é o meia escala, pouco papel, pra praticar, super legal, tá? E aí eu também fiz o moldezinho dele no TNT, como eu falei, fazendo ele no meia escala, fazendo TNT, pra ver como é que fica, pra perceber como é que é o molde, eu acho que vale super a pena, tá? Esse aqui, inclusive, eu fiz ele a costura manual, tá? Ele foi feito tudo na mão aqui, não fiz nada na máquina. Esse é outro detalhe, se você não tiver uma máquina para costurar essas peças, meia escala é rapidinho de fazer, você consegue fazer manual e consegue verificar como é que ficou a peça, tá? Bom, e aqui eu tô então com a outra base que eu fiz. Essa outra base eu alterei aqui essa parte, a circunferência do busto, tá? Essa aqui eu coloquei um bojo dentro e ela aumentou em 4 centímetros. Então aqui na circunferência do busto
Eu tô com 96 centímetros, tá? Aqui eu fiz algumas simulações de correções que podem ocorrer na tua base, tá? Então aqui no caso, a primeira é aqui, ó, na parte do ombro, tá? Então aqui, se o ombro da pessoa for mais baixo que os 3,5 que foi colocado lá no molde base, então ela vai ter uma sobra aqui, tá? Eu aqui exagerei, mas é isso que precisa então corrigir. Você vai marcar aqui com alfinetes. E vai fazer a correção então do ombro, tá? Como eu aumentei o busto, aqui também na cava, ó, tá vendo? Ele agora deu sobra, ele fez um papo aqui. Então, você vai ter que corrigir também, porque essa cava, ela precisa ficar ajustadinha no corpo. Aí, você vai fazer uma pence. Essa pence, ela vem na altura aqui, assim, do entrecavas, como foi feito lá no molde, né? Aquela pence em diagonal. Você vai marcar aqui com alfinetes, vai deixar ela bem ajustadinha. E aí, você vai fazer essa pence em direção aqui, ao ápice do seio, tá? Ela sempre vem aqui em direção ao ápice do seio, não é nem pra cá, nem pra cá, nem pra cima, tá? Você vai direcionar ela aqui pro ápice do seio. Então, vai ajustando ela até chegar aqui embaixo. Ó, aí ela vai ficar também bem justinha aqui. Uma outra coisa que pode acontecer aqui na parte do ombro é ao contrário, tá? Ao invés de estar sobrando aqui, ficar justo aqui. Quando acontece isso? Quando o ombro, ele é um ombro mais retinho. Então, você tem ali uma descida de ombro de 3,5, mas o ombro é mais alto, ele é mais reto, né? Então, quando ele é mais reto, essa descida de ombro não é 3,5, ela vai ser menos. E aí aqui vai ficar justo, só que aí aqui na parte do pescoço vai ser o contrário. Aí vai ter essa sobra de tecido, então você vai ter que ajeitar isso depois lá na modelagem. Só que aí você não vai ajustar aqui no pescoço, você vai depois deixar esse teu ombro mais reto. Você vai depois mexer lá, em vez de abaixar 3,5, você vai baixar só 2,5, 3, depende da quantidade que ficar de sobra aqui no pescoço, tá? Uma outra coisa que ainda também pode acontecer é aqui atrás. Aí isso normalmente acontece em tamanhos maiores. Aqui a descida do decote nas costas é de 2 centímetros, mas em tamanhos maiores às vezes você precisa abaixar um pouco mais, às vezes de 2,5 a 3 centímetros. Então, se essa parte aqui do decote pegar muito aqui no pescoço, se ela ficar aqui assim e começar a travar e a linha aqui do ombro ela não ficar certa, então pode ser que você tenha que fazer uma correção aqui e abaixar um pouquinho, tá? Tem mais uma coisa que acontece, que é a questão aqui, ó. Aqui você pode ver que deixa eu arrumar aqui certinho, mas aqui, ó, a linha da cintura tá retinha, frente e costas, tá? Mas pode acontecer uma situação que você vai lá, pede para sua cliente ficar reta para tirar as medidas, aí ela vai ficar retinha. Porém, quando ela vai fazer a prova da base, vai provar essa base, vai acontecer que ela tem esse tipo de postura, né? Ela fica curvada. E aí o que vai acontecer? Aqui na frente vai levantar e aqui atrás o tecido vai descer. Aí nesse caso você vai precisar fazer uma compensação aqui na frente, porque ela vai estar mais curta na frente que nas costas, tá?
vai ter que fazer uma compensação aqui, aumentar o tanto que subiu, e nas costas vai ter que retirar aquilo que desceu, para deixar isso aqui retinho, tá? Isso acontece muito quando a pessoa, ela tem essa postura aqui, tá? Que ela anda assim mais curvada para trás. Então eu tô com a base da blusa. Aqui eu vou então fazer a correção da cava. Antes de tirar os alfinetes, eu vou fazer a marcação com um lápis ou com uma caneta. Eu vou marcando todo o contorno onde é que eu fiz a correção. Aí eu posso tirar os alfinetes. Nas costas, aqui onde ficou um papo na cava, eu vou marcar desse lado aqui. Vou passar por cima dos alfinetes. E do outro lado também. E aí eu vou remarcar para deixar bem certinho. Agora eu vou pegar a outra peça e também vou fazer as marcações primeiro, tá? Então nessa peça, o defeito ficou aqui na cava, né? A mesma coisa, onde que estão os alfinetes eu vou passar com lápis por cima. Dos dois lados. Posso tirar os alfinetes. Aí, marca novamente, lembrando que essa marcação aqui da correção da cava, ela precisa vir até o ápice do busto, tá? Então, ela vai vir aqui. Mas, para fazer a correção no papel, a gente vai usar essa medida aqui. E a outra correção que precisa fazer nessa peça aqui, é aqui no ombro. A mesma coisa, eu vou marcar com o lápis onde foi feito o ajuste. Opa, tirei, tem que marcar atrás também. Vou marcar aqui. Então, aqui também tá a correção do ombro, né? E agora eu vou abrir essa peça. Eu vou tirar as costuras que foram feitas, para daí colocar sobre o molde, tá? Aqui, então, com a peça já aberta, eu abri tudo, tá? Costuras aqui no ombro, nas laterais, e as pences também tem que ser abertas, tá? Então, com a peça aberta, eu vou posicionar ela sobre o molde. E aí eu vou fazer as marcações que precisa corrigir. Aqui você pode colocar alfinete. Essa aqui é aquela peça no tamanho da maneca que só precisa na frente corrigir a cava. Com a carretilha, você vai fazer a marcação, ou você pode pegar também o carbono, colocar o carbono embaixo e fazer a marcação. E atendendo a pedidos, eu vou fazer com a caneta, né? Pra ficar mais visível. Espero que fique mais visível. Vão me falando aí se ficou melhor, tá? Então, eu vou fazer essa marcação aqui, corrigindo.
aqui agora é a minha nova cava. Isso aqui eu vou retirar, tá? E aí, esse molde aqui, eu preciso, além de retirar essa parte, eu também vou tirar o que eu adicionei pra margem de costura, porque no molde base a margem de costura não fica, tá? Então, eu tiro aqui, aqui na frente, onde foi adicionado 2 centímetros, também sai. E na lateral. E as costas, a mesma coisa. As costas eu vou posicionar aqui sobre o molde. Vou marcar essa pence que deu no molde, o tecido, né? Aqui, ó, ela não bateu em cima da linha de entrecavas. Então, o que você vai fazer? Você vai redesenhar essa linha de entrecavas. Vai colocar o esquadro aqui para deixar essa linha retinha. E o valor que deu aqui, você vai passar aqui para baixo, tá? É o mesmo processo do ajuste que foi feito lá no início da construção da base, tá? Ó, aqui ele deu mais 1,5 centímetro, então eu vou colocar mais 1,5 centímetro aqui para baixo. Porém, ela só vai ter uma distância de 5, tá? Então, você vai colocar aqui, só até aqui. Porque se colocar até aqui, ela vai ajustando essa parte aqui das costas, mas aqui não ficou solto, aqui tá certinho, tá? Então, você vai remarcar isso aqui. Mesma coisa, vai abrir, vai fazer um corte aqui em cima no ombro. Opa, agora ele vai só até aqui. Aqui já pode tirar a margem de costura. Aqui do lado também. E aqui, ó, você vai abrir ele até lá na interseção. Aqui a mesma coisa. E aí você vai colocar ele embaixo. Vai fechar. E novamente vai precisar retraçar aqui o ombro, tá? Então, o ombro agora ele abriu bastante nessa parte. Opa. Vai encontrar novamente a largura do ombro, que é 12,5. E aqui vai de novo retraçar a cava, tá? Tira o excesso.
E aqui eu tenho então a base das costas e a base da frente corrigidas. E aqui é a outra peça, né? Aquela que eu fiz com o busto de 96. Essa peça na frente precisa corrigir a cava, né? Então aqui deu papo. Aí, nesse caso aqui, para passar aqui pro molde, eu vou fazer o seguinte, eu só vou medir o quanto que deu aqui. Aqui também deu 2 centímetros. Então, esses 2 centímetros eu vou passar pra cá. Esses 2 centímetros são a partir aqui da linha do entrecavas, tá? Você vai colocar pra baixo. Vai retraçar aqui a linha até no ápice do seio. É a mesma coisa como foi feito lá no molde. Aqui no molde, né? Na primeira aula. Você vai recortar aqui, chegando até bem próximo lá do ápice. Vai recortar aqui na linha do busto. E vai colocar, então, essa parte pra cima. Dessa forma, você tá tirando o papo aqui da cava, mas ao mesmo tempo você não tá só eliminando o tecido, não tá só fazendo uma pence. Você tá passando esse volume que tá sobrando pra cá, daqui pra cá, tá? E esse volume precisa, porque na hora de fechar, então, ele vai fazer o formato certinho da concha do seio, tá? Aqui também eu vou fechar, vou colocar um papel. E aqui eu tenho a linha da pence do busto, né? Deixar mais visível aqui. Marcar de vermelho, peraí. Ó, então, esse aqui agora é a minha pence de busto, tá? Então, ela aumentou bastante, ela tava em 3, ela foi para 5 centímetros. Aí, novamente, aqui eu tenho a linha de altura do busto, né, do seio. E aí, pra baixo, eu só tenho 1,5 centímetros, se eu não me engano. 1,5 centímetros e o resto tá aqui em cima. Novamente, preciso fazer essa divisão, então eu vou deixar 2,5 para cima e colocar 2,5 para baixo. Tem gente que trabalha com a pence total aqui para baixo da linha do busto, tá? Aí pode fazer também, pode colocar esses 5 centímetros para cá, que não tem problema nenhum. Se você já trabalha com a pence de busto abaixo da linha de busto, é a mesma coisa, tá? Eu aqui vou fazer da mesma forma como eu fiz no molde base. Então, aqui é a minha linha do busto. E agora eu vou colocar 2,5 para baixo. E 2,5 para cima. E retraço essa pence daí. Então, agora aqui eu tenho uma nova pence centralizada, tá? Então, essa aqui é a pence e aqui até a linha vermelha. A mesma coisa, eu dobro aqui no meio. Aonde que ficou aqui a linha da pence nos 2,5, também faço uma dobra. Eu tenho que retraçar aqui. Lembrando que eu ainda tô com 1 centímetro de margem de costura aqui do lado.
Então, eu vou retraçar aqui e recorto. Outra coisa que eu preciso fazer aqui é corrigir agora essa cava, porque aqui agora tá faltando tecido, tá? Então, eu aqui colo também um pedaço de papel. E novamente faz o contorno da cava, tá? Tiro o excesso. E aqui eu tenho também 1 centímetro de margem de costura que eu preciso tirar, tá? Nessa peça aqui eu ainda esqueci, tinha que também tirar aqui no ombro, né? Também tinha dado sobra aqui na parte do ombro. Eu já tirei a margem de costura, então eu vou dobrar aqui o tecido pra dentro, onde é que foi feita a costura. E a mesma coisa, você vai colocar o molde em cima. Isso você vai fazer aqui na frente e vai fazer nas costas da peça também, porque foi tirado dos dois lados, tá? E agora, esse molde também tá pronto, tá corrigido. O próximo passo agora é passar esses moldes para o papel mais grosso, para que conforme for manuseando o molde base, ele tenha mais durabilidade, tá? Com a carretilha, eu vou marcar todo o contorno do molde. Vou marcar todas as linhas internas. E vou redesenhar. E agora, depois de todos os ajustes, eu tenho a base perfeita da... Gente, hoje era isso que eu queria passar para vocês sobre a correção da base de blusa. Se ficou alguma dúvida, deixa lá nos comentários, tá? Mas eu acredito que a partir de hoje ficou mais fácil de entender que não é só construir a base e tá tudo certo. Que antes você precisa provar, corrigir e validar o molde base, e aí sim você pode começar a modelar. Isso também vale para o molde base de saia e calça, tá? E a minha sugestão é, assiste às aulas, anota o passo a passo, faz o molde várias vezes. Ficou em dúvida? Volta lá, assiste a aula novamente até você conseguir fazer sozinha, sem precisar acompanhar a aula, tá? Te garanto que com a repetição você vai começar a entender a modelagem. E na próxima aula tem a construção da base de manga. Espero vocês na próxima aula. Uma ótima semana a todos. Beijo!